Olá, tudo bem? Um ótimo sábado a todos. Fiquem com Deus. Espero que tenham curtido a ceia de Natal. E não se esqueçam da mensagem deixada aqui na noite de Natal para vocês, né? Desejo a todos uma excelente reflexão a respeito dessa mensagem que deixei no vídeo anterior, de que precisamos carregar o Natal ao longo de todo o ano e não apenas numa única noite. Então, façamos esse Natal com seu significado, estar presente todos os dias da nossa vida. Isso vai nos tornar pessoas melhores. Isso vai nos ajudar a fazer do mundo um lugar melhor também para viver. Bom, um ótimo dia a todos, fiquem com Deus. E eu queria aproveitar este momento para falar um pouco do canal Viver de Renda. Nós estamos com 1000 vídeos já publicados. Você precisa maratonar todos, seguir a ordem cronológica de julho de 2020 para cá, porque os vídeos eles se conectam, então há um entrelaçamento de conteúdos, né? Muitas dúvidas que você possa ter, os vídeos eles vão, ao longo do tempo, dirimindo as suas dúvidas, portanto façam disso um hábito, você não vai se arrepender. Gostando dos vídeos, vá deixando o like, compartilhe, assim o YouTube divulga para mais e mais pessoas e a gente vai beneficiando mais gente, ok? Vamos fazer esse trabalho de disseminação de bons conteúdos. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006, MBA em finanças, 30 anos como consultor na área empresarial, 15 anos como investidor. Essa é a experiência que eu trago aqui para compartilhar com vocês. Não fazemos análise nem recomendação de ações, mas eu trago um pouco das coisas que eu vi, vivi e aprendi no meio empresarial e dos investimentos. Tenho certeza que isso vai ser útil para vocês. Bom, começamos o vídeo de hoje destacando algumas coisas que me chamaram a atenção nesses últimos dias e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeira, falando agora da área de tecnologia, que é uma área que nos interessa, a Oi Soluções está dentro dessa área, então a gente precisa falar de tecnologia. Localweb estrutura fundo de 100 milhões de reais para investir em startups. Localweb estrutura fundo de 100 milhões de reais para investir em startups. Isso é uma coisa importante. As startups precisam de recursos, né, para poder crescer, ganhar escala, ganhar musculatura, e a Localweb está criando este fundo, né? Anunciou recentemente a criação desse fundo de 100 milhões de reais para investir em empresas no formato de Corporate Venture Capital. O modelo é cada vez mais procurado por empresas para acelerar empreendedores que possam oferecer soluções adequadas ao nicho em que atuam, especialmente focando em tecnologia. Para ter uma ideia, o setor movimenta aproximadamente, vejam bem, o setor movimenta aproximadamente por ano 57 bilhões de dólares, valor que triplicou desde 2017. No caso da Localweb, empresa que realizou 13 aquisições desde que abriu capital na Bolsa em outubro do ano passado, a iniciativa completa a estratégia de compras da empresa, com um prazo, digamos, um pouco maior. A ideia é se aproximar de companhias que estejam em fase inicial de desenvolvimento e apoiá-las com o dinheiro necessário para provar as teses a que se propõe e ajudá-las a crescer. E aí, em algum momento, a Localweb, de repente, se torna sócio dessas empresas. Entendo que essa é a estratégia do Cubo, em São Paulo, criado pelo Itaú, e entendo que essa é a estratégia do Oito, que é o ambiente de aceleração de startups criado pela Oi no Rio de Janeiro. Ok? Então, para vocês entenderem um pouco esse universo. Ainda falando de tecnologia, vamos falar um pouco rapidamente da crise dos chips. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Crise dos chips, que está afetando, sempre está saindo matérias dizendo que isso está afetando muito a indústria automobilística, que várias concessionárias, montadoras não estão tendo carros em função deste problema provocado pelos chips. Mas quero lhes mostrar que este é um problema muito maior. Essa crise dos chips, ela está afetando um ecossistema de empresas, né? Se você for olhar, nós temos aí em primeiro lugar, como os mais afetados, o segmento de smartphones. 25,3% dos problemas desse setor da crise dos chips estão exatamente nessa área dos smartphones. Depois, 20,5% dos computadores pessoais. Em terceiro lugar,
com 14,6%, os servidores, data centers e as áreas de armazenamento. Aí depois a gente vai para as aplicações industriais com 11,7% de indústrias afetadas. Aí nós temos 10% de eletroeletrônicos e 9,8% indústria automobilística e 8,1% a infraestrutura de wireless. Então, a crise dos chips, como vocês podem ver, ela é muito mais ampla. Às vezes a gente vê notícias apenas falando da indústria automobilística, mas ela atinge diversas outras áreas, né? Ela continua a impactar inúmeros setores da economia global. Isso se deve à paralisação em linhas de produção durante a pandemia e depois com o retorno, vamos dizer assim, a uma semi-normalidade, né? O mundo voltou rápido e, além disso, do mundo ter voltado rápido e ter voltado com consumo elevado, o mundo também, nesse período, digitalizou muito e isso gerou um nó nesse setor de produção de chips. Então, nós estamos assistindo no mundo inteiro paralisação em linhas de produção, prazos de entrega comprometidos, preços em alta e falta de itens, inclusive durante agora o período da Black Friday e no Natal. E isso no mundo inteiro, a gente viu esses problemas. Para entender melhor isso, se a gente for olhar as categorias que mais demandam os chips, a gente vai ver o seguinte: 45,8% da demanda está na área de smartphones e computadores pessoais. A forte demanda pela compra ou upgrade impulsionada pelo trabalho remoto, né? Explica esses números. 24,7% de outra área que muito demanda os chips são os servidores, data center e armazenamento, mais a infraestrutura de wireless. Demanda por nuvem, armazenamento, conectividade 5G, tanto pelo trabalho remoto como pelo entretenimento, além do aumento de digitalização dos negócios, que também explica essa situação. E aí depois a gente tem 11,7% na área de aplicações industriais, onde são necessários chips até para expandir a fabricação de chips. 10% na área de eletroeletrônicos, Smart TV, Alexa, caixa de som, etc. Aumento do tempo em casa e reformas impulsionaram essa categoria. 9,8% na indústria automobilística, porque tem mais turismo local, né? Queda nos gastos em outras categorias de consumo e carros cada vez mais tecnológicos, né? Soma-se ao efeito dos chips a expressiva e persistente alta no dólar, em um gargalo logístico global. Então veja, a crise dos chips ficou associada na mídia à indústria automobilística, né? Ao atraso na linha de produção dos automóveis, mas esse cenário é um cenário muito mais amplo, embora não seja divulgado normalmente. Então tem muito mais a ver, na verdade, com a transformação digital do que com os automóveis. Então são alguns dados para a gente estar refletindo sobre este cenário, e esse é um cenário que sempre vai nos interessar, porque o mundo da tecnologia nos interessa. Falando em tecnologia, tirei um recorte essa semana que passou das Big Techs, as grandes empresas que estão, vamos dizer assim, fazendo parte do índice da Bolsa Americana, do Standard Poor's 500. Muito bem, o que é que quando a gente dá um zoom sobre essas empresas, o que é que a gente descobre? A gente descobre que 25% do valor do Standard Poor's, 25% do Standard Poor's 500 são as empresas de tecnologia. As grandes, as Big Techs, como são conhecidas, elas representam 25% do S&P 500. As outras 494 empresas que compõem o índice ficam com o restante, 75%. Ok? Então, 494 empresas representam 75% do valor do S&P 500 e 25%, que são as Big Techs, estão aí concentrando o valor do S&P 500.
E quem são essas Big Techs? Em primeiro lugar, a Apple, a empresa mais valiosa do mundo. Em segundo lugar, a Microsoft. Depois o Google, a Amazon, a Meta, que é o Facebook, e, por último, a Tesla. Das 7 maiores empresas do mundo, 6 são de tecnologia e uma é a indústria de petróleo da Arábia Saudita. Então essa é a realidade, este é o mundo que a gente precisa entender, porque esse é um mundo novo, mas é um mundo que já vem consolidando-se ao longo de bastante tempo. Né? E vai continuar. Precisamos entender essas coisas. E aí um outro dado que eu queria compartilhar com vocês, para reflexão, é que o brasileiro ainda investe muito pouco em ações e investe mal. Ponto. Investe muito pouco e investe mal. As pessoas que chegaram nos últimos 2, 3 anos à Bolsa são absolutamente despreparados para o mercado de ações. E com isso, são muito machucados durante essas correções. Correção que teve no ano passado da pandemia, correção que está tendo agora, quando a Bolsa veio de 130 mil pontos e 600 e foi até os 100 mil pontos. Então muita gente é machucada e muita gente nessas correções, acreditem, deixam a Bolsa e vão para a renda fixa, realizando seus prejuízos, suas perdas. Comenta aqui se você foi um deles, ou que perdeu dinheiro porque vendeu na baixa, ou porque desistiu da Bolsa e voltou para a renda fixa. Pode comentar aqui no canal, é bom essa interação entre nós. Quando a gente olha em relação ao mundo, o que é que a gente vê? A gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos, 55% da população americana investe na Bolsa de Valores. 55% da população americana investe na Bolsa de Valores. No Japão, 45%. 45% no Japão. Quando a gente olha para o Reino Unido, 33%. Na Alemanha, 15% da população. No Brasil, 3%. Então, este é o número. 3% da população brasileira está investindo em ações, na Bolsa de Valores. Na Alemanha, 15%, no Reino Unido, 33%, no Japão, 45%, nos Estados Unidos, 55%. Então, estamos muito distantes de um nível adequado de investimento e muito distante ainda no que diz respeito à qualificação para estar investindo. Muito bem. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês, nós vamos fazer outros ao longo do dia, mas eu queria compartilhar com vocês uma matéria que me chamou a atenção, porque fala de empresas que saíram de recuperação judicial. Então esse é um assunto que também me interessa, né? Empresas que saem de recuperação judicial é um assunto que me interessa. E imagino que interesse também a vocês, né? Muito bem. O que é que a matéria nos fala? Vamos a ela, né? Vamos a ela. Com o fim da recuperação judicial da Viver, a GIV, talvez você nunca tenha ouvido falar, a GIV, J-I-V-E, GIV, maior acionista da Viver, considera a sua missão cumprida e prepara a sua saída do negócio. A gestora é especializada em comprar ativos problemáticos, ou seja, ativos que estão muito baixos, os seus preços, arrumar a casa, uma empresa em crise, preços baixos, a GIV entra nesse ambiente, arruma a casa e aí, após arrumar a casa, espera uma valorização das ações para então vendê-las na alta. Compra na baixa e vende na alta. Vende na alta, compra na baixa. Você faz isso? Você vende na alta e compra na baixa? Responde aqui. Você entende essa dinâmica? Pode comentar. Então, essa estratégia está sendo seguida à risca pela GIV na Viver.
Nos últimos meses foram vendidas ações e agora a Give conversa com parceiros estratégicos para assumir a empresa. A Viver foi a primeira incorporadora listada na Bolsa a entrar em recuperação judicial em 2017, no que ficou conhecida como a crise dos distratos, provocado pelo governo Dilma. O governo Dilma fez o PIB desabar 8%. O PIB desabou 8%. Perdemos o Investment Grade, que é um selo de qualidade que demoramos uma vida inteira para conquistar e que fez com que chovesse dólares na economia brasileira e na Bolsa de Valores. Com a perda do Investment Grade, os grandes fundos trilionários, bilionários de investimentos deixaram o Brasil, muitos. Outros que pensavam entrar desistiram, porque aqui não tinha mais o Investment Grade. Então, aí o mercado imobiliário implodiu. Quem é do mercado imobiliário, dá o seu depoimento aqui, quem viveu essa experiência do mercado imobiliário com a crise do governo Dilma. Dá seu depoimento aqui, se tiver alguém. Eu gostaria de ouvir pessoas que viveram essa situação, que tiveram a oportunidade de ver as obras paralisarem, as construtoras pararam de lançar imóveis, praticamente foram a zero em lançamentos, obras ficaram paralisadas, canteiros paralisados, muita gente demitida nessas construtoras, muita gente no Brasil inteiro demitida. Então, tem gente que viveu esse drama, comenta aqui, é bom, porque o brasileiro tem memória curta. É impressionante como nós, no Brasil, temos memória curta. É como se daqui a 30 dias a gente não lembrasse de mais nada que aconteceu no país. Então é bom, quem viveu isso, deixar aqui seu depoimento, para que as pessoas entendam essa realidade que aconteceu naquele período de 2016, 2017. A Give tornou-se a maior acionista em 2018 da Viver, quando comprou financiamentos imobiliários da incorporadora com o Bradesco, além de transformar dívidas da companhia em ações. A participação da Give na Viver chegou até 50%. Hoje está em 25%, reduziu já a metade. A Give fez 2 grandes alienações e embolsou uma bolada com a valorização dos papéis no momento em que a incorporadora saía da recuperação judicial. Então, na saída da recuperação judicial, a Vive foi reduzindo sua exposição na hora que deu aquele estouro. Porque, vamos lá, a Vive fez grandes movimentos em junho e agosto, vendendo metade das suas ações. Vamos olhar o gráfico? A Viver, ela vivia com suas ações. Se a gente for olhar durante o período da recuperação judicial, vamos falar de antes, né? Antes da recuperação judicial, a Viver chegou a ter seu valor, seu preço, aliás. Ela chegou a ter seu preço em R$50. R$50 o preço da Viver antes da recuperação judicial. Dia 20 de outubro de 2017, ela estava por R$ 49,67. Aí ela deu uma primeira baixa, foi a 33, em 22 de dezembro de 2017, e aí depois ela desabou para a Bacia das Almas, quando ela saiu em 11 de maio de 2018 de R$ 26,86, e aí foi para o fundo do poço, tocando aí os R$ 2,74 no dia 15 de junho. Veja o mergulho que ela deu. 15 de junho, R$ 2,74 e 27 de abril ela estava R$ 28, né? Então veja a queda violenta que ela deu, né? De abril para junho. Muito rápido, né? Abril para junho, muito rápido. Aí depois ela ficou lá na Bacia das Almas. Aí ela ficou o ano de 2019 inteiro trabalhando aí na Bacia das Almas. Entrou por 2020 também na Bacia das Almas, aí cotada nessa faixa de R$ 2,00. E persistiu aí por todo 2020 nessa região.
e continuou no início de 2021 nesse patamar. Aí, quando chegou em 30 de abril, ela começou a fazer uma aquecida buscando a região dos R$3. Abril de 2021. Aí de abril de 2021 ela começou a subir. Quando chegou em maio ela já estava a R$ 5,80 em maio. R$ 5,80. E aí ela deu uma cacetada para o alto, chegou em 12,97 no dia 25 de junho. Então veja que ela saiu de 2,15 no dia 19 de março, 2,15 no dia 19 de março de 2021, ela foi para 12,97, R$13 no dia 25 de junho de 21. E foi nessa época, junho, que a GIV começou a fazer a venda de suas ações. Ou seja, ela pegou toda essa pernada de alta e aí fez duas grandes vendas. Isso fez com que aí um grande player que tinha metade das ações, né? Metade das ações, 50% das ações, vendeu metade dessa metade, vendeu 25%. Óbvio, jogou o preço para baixo. Percebem esse jogo? Percebem essa força vendedora, o que provoca numa ação? Então veja, né? Um grande player, sabendo o que estava fazendo, entrou na empresa na Bacia das Almas e fez ela chegar a 12. Chegando em 12 ela realizou metade, ainda tem a metade, vendeu a metade. E aí a ação despencou. Despencou e ainda em junho as ações estavam já em 2,39. 2,39. A GIV está preparando agora uma saída suave da Viver. Qual a atual cotação da Vive ou da Viver? A Viver está agora na região de 1,28, ou seja, está abaixo do que estava antes de sair da recuperação judicial. Ela está abaixo, né? Vejam vocês, ela está a 1,28. E a GIV está preparando uma saída suave da Viver. A incorporadora passou anos em reestruturação, não lançou praticamente nenhum projeto. Em vez disso, teve de lidar com obras inacabadas e processos de consumidores e fornecedores na justiça. Em setembro, relançou um empreendimento em Goiânia. O valor de mercado da Viver é de 282 milhões. Seu banco de terrenos, sendo 40% em São Paulo, é avaliado em 160 milhões. Outro negócio interessante é a Solve, braço criado para terminar obras que ela própria deixou inacabadas. A ideia é que a subsidiária amplie as operações e cuide de imóveis inacabados, tanto do grupo como de outras empresas também que precisem, né, desse tipo de serviço. Então é isso, quer dizer, temos aqui um modus operandi, temos aqui um comportamento, temos aqui um jeito de olhar para esse tipo de empresa. E o comportamento de um grande investidor da Viver que começou a desfazer sua posição. E o que foi que aconteceu? A gente assistiu um pouco disso na Oi, quando ela chegou em 2,50 e alguns grandes investidores começaram a sair, institucionais. Depois ela 1,80, houve mais um outro movimento e aí ela veio para baixo do R$1, né? Reflexões, coisas que a gente precisa conhecer. A gente quer investir em ações, precisa estudar as empresas, estudar essas coisas e entender essas dinâmicas. Para finalizar esse vídeo, outubro, os ataques hackers a empresas atingiu o pico este ano.
Os cyberataques a sistemas de empresas, seguidas de pedido de resgate, cresceram 54% em outubro. No total foram 291 ataques, o maior número desde janeiro do ano passado. Segundo a ISH Tecnologia, o crescimento foi de 54% em outubro, comparado com outubro de 2020. Né? Muitas empresas, alvo desses cybercriminosos, Porto Seguro, Renner, Atento, JBS, Laboratórios Fleury, né? Lojas Renner, Riachuelo, Unimed, várias empresas alvos de cybercriminosos. Governo Federal, Ministério da Saúde recentemente, que ainda está combalido, e Ministério da Economia também. Isso que a gente está sabendo, né? Então, é isso aí que a gente está vendo nesse mundo do cybercrime, né? Vamos continuar falando um pouco mais sobre isso em outros vídeos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!